Meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Estou muito feliz hoje porque Deus tem me mostrado frutos, de sementes dos livros Amiga Bíblia que a gente tem espalhado. E como é bom ver que pessoas estão sendo impactadas através da palavra de Deus. Não é através do livro, nem do projeto, mas o projeto é baseado na nossa Amiga Bíblia. Então é muito bom ver isso, Vocês estão vendo que eu tô de uniforme novo. Gente, vocês acreditam que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes? A minha cunhada comprou essa blusa para minha sogra, de aniversário. A minha sogra abriu, não gostou, porque ela não gosta de coisa muito colorida, não é tipo igual eu, assim, E ela falou assim, Manuela, não gostei, também não serviu. Ela chegou, Ju, você não quer provar uma roupa? Eu acho que você vai gostar. Gente, a minha cara, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele me deu um uniforme novo, que bênção, Eu gravei alguns vídeos de verde, que são alguns vídeos extras, mas o uniforme vermelho é para falar sobre o Evangelho de João. E a gente vai falar hoje, a gente vai ler o capítulo 13, do 1 até o 17, tá? Só quero falar uma coisa pra você no comecinho. Graças a Deus eu vejo aí no YouTube, quem assiste eu não sei, mas quanto assiste, muitas pessoas assistem até o fim. Outras param no comecinho. Quero falar pra você que vai parar no comecinho. Sinto muito te dizer, se você não tem 10 minutinhos pra ouvir Deus falando, ouvir a palavra de Deus, acho que alguma coisa tá errado, tá? Então, pense, medite, tenha um tempinho. No meu vídeo não dá para pôr correndo, porque eu já falo rápido, daí você não vai entender nada. Mas pense que você está tendo um tempo para Deus, não para mim, pelo meu vídeo, mas sim ouvindo a palavra de Deus. E isso é muito bom, Curta, compartilhe, comente, fala do que você tem aprendido, entra no Instagram, @amiga.biblia também, comente lá, segue a gente, tá bom? Fazendo propaganda, Mas é para espalhar mais a mensagem, tá bom? Então vamos começar então, João capítulo 13, tá? Olha, é um texto bem conhecido, Jesus lava os pés dos discípulos. A gente conhece a tradicional missa do lava-pés, que acontece um pouco antes de celebrarmos a Páscoa, E a gente vai ler na Bíblia o que se fala sobre esse momento que Jesus lava os pés dos discípulos, tá? Vamos lá. Versículo 1, capítulo 13, João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, que é realmente quando mais ou menos é celebrado a missa da Páscoa, Não, a missa do lava-pés, Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero destacar aqui que Jesus sabia que estava chegando a hora. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe dos detalhes, ele sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Ele não vê só a gente por fora, ele conhece o nosso coração. E ele sabia que estava chegando a hora, o momento da Páscoa, que ele iria morrer, depois ele ressuscitaria. Ele sabia disso. Então, sabendo disso, mesmo sabendo que ele iria embora, ele amou todos aqueles que o amavam. E amou até o fim, Olha que profundo, Estava sendo servido o jantar. Não era a ceia, tá? Era um jantar antes do momento da ceia, da Páscoa, E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Olha só, a gente conhece o poder de Deus, tá sabendo? Mas a gente não pode negar que existem forças do mal também. O diabo colocou na mente de Judas de já entregar Jesus para ser e traí-lo, Vamos lá, versículo 3. Jesus sabia, mais uma vez fala que ele sabia que ia chegar, mas Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas do seu poder, debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus estava aqui consciente que ele veio de Deus, veio do céu, da presença de Deus, ele era o próprio Deus, mas ele ia retornar, ele sabia de todas as coisas, E assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura.
Gente, isso aqui é um sinal, a gente sempre aprende que é um sinal de humildade, né? A gente tem que entender, gente, que não tinha estrada asfaltada. Você imagina os discípulos, ó, aquele pé encardido dos discípulos. E Jesus, com sinal de humildade, a palavra já diz, se ajoelha e começa a lavar o pé dos discípulos. A gente tem que entender naquela parte da história, não posso dizer, as casas que tinham maiores condições, existiam servos que na entrada já lavavam o pé dos convidados. Nesse momento, Jesus se coloca no lugar de servo, né? Então ele se ajoelhou e começou a lavar o pé. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Muitas coisas a gente não entende do que está acontecendo na nossa vida, mas num determinado momento a gente vai começar a entender. E aqui era o que estava passando por Pedro. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Quer dizer, era uma posição de pôr Jesus como escravo, como servo dele ali. Ele falou: não, Jesus, você não vai lavar meu pé não, né? Pedrão, eu gosto muito do Pedro, né? Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Quer dizer, se eu não lavar seu pé, você não vai ter comunhão comigo. Respondeu então Simão Pedro. Esse Pedro. Então, Senhor, não apenas meus pés, não lava apenas meus pés, mas também as minhas mãos e até minha cabeça. Eu quero ter comunhão total com o Senhor, me lava inteiro. Olha só que engraçado, né? Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos, né? Então os outros discípulos estavam em comunhão com ele, mas Judas não, né? Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele fez algo para chamar a atenção dos discípulos, né? E daí, então, ele vai fazer a explicação. Ai, que lindo. Imagina, gente, eu vi a explicação da boca do próprio Jesus, é o que a gente está fazendo agora, né? Então, ele lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. Quer dizer, senhor ainda está com letra maiúscula. Não é só o senhor de escravos, mas o Senhor Deus. Vocês me chamam de mestre e Senhor Deus. E com razão, eu sou. Jesus fala, né? Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15, muito lindo. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Quer dizer, nós, sendo mensageiros da palavra de Deus, nós seríamos como Cristo, como se fosse Cristo chegando nas pessoas, né, que a gente está levando a mensagem, né? Agora, versículo 17, olha que legal. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Eu quero deixar 2 versículos para a gente refletir. Então, primeiro, Jesus se ajoelha, lava os pés dos discípulos. Pedro não queria ser lavado. Jesus explica que isso seria um ritual de comunhão. E depois disso, Jesus explica o que ele quis dizer com isso. Que ele era o mestre e o Senhor, mas ele se pôs no lugar de servo. É totalmente diferente do que hoje a gente vê por aí, né? Se você é líder, você é o líder, você é o todo-poderoso, né? Não vai se misturar com ninguém. Não, Jesus, a Bíblia ensina que o maior é servo. A gente vai ler isso em outros pedaços, mas Jesus, o maior, todo-poderoso, o próprio Deus, serviu, amou, né? É isso que nós temos que fazer. No versículo 15, Jesus diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Não quer dizer que você vai ficar lavando o pé das pessoas, né? Hoje em dia a gente nem tem essa tradição, né? Lógico, tem manicure que lava o pé, cuida, né? Mas a gente não tem essa tradição. Mas Jesus disse não no sentido literal, mas no sentido do entendimento, de servir as pessoas, de buscar fazer o bem, de ajudar, né? De amar. A gente vai ver no próximo capítulo que Jesus fala muito sobre o amor também. Então ele fala assim: eu dei o exemplo. Quer dizer, eu sendo mestre e senhor, lavei os pés, servi vocês. Vocês devem fazer o mesmo. E agora termina no versículo 17.
Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha, gente, é a receita da felicidade que Jesus está dando aqui. Olha, você sabe o que tem que fazer, você tem que seguir meu exemplo. Não só na questão do lavar, de servir, mas de todas as coisas que Jesus tem passado para nós, né? Então, Jesus nos deu o exemplo para nós obedecermos, para nós o seguirmos, para nós o imitá-lo. E se a gente fizer o que ele está falando, nós seremos felizes. Gente... Ô, Jesus, tô com fundo musical do cachorro da minha vizinha, né? Da cachorra, né? Não tem problema, né? É uma benção isso aí também, né? Eu aprendi a gostar dos animais. Quem me conhece sabe que eu não gostava muito, mas Deus mandou uma gatinha pra nós, né? Que meu filho orou pela gata, por aparecer uma gata. Eu não queria a gata, mas Deus mandou, né? Então a gente tem que cuidar. Depois eu vou pôr até no link aqui do vídeo, se alguém quiser ver a história da gata que eu já contei até na igreja, né? Vamos lá então. Gente, vou falar de verdade. Jesus deu o exemplo pra nós. E se nós obedecermos, nós seremos felizes. Gente, acho que eu sou a prova viva disso. Porque depois que eu comecei a fazer mais as coisas de Deus, ler mais a Bíblia e praticar, não adianta só ler, tá? Tem que ler, pensar, pedir a Deus. Ser cristão não é fácil. É ser como Cristo, imitar Cristo, que ele falou, dê o exemplo, faça como eu faço, não é fácil. Mas cada vez que você se esforça para fazer mais o que Jesus está ensinando, seguindo o exemplo de Jesus, isso dá uma alegria, olha, sem tamanho. Fala que é alegria completa, gente. Mesmo em meio a lutas, dificuldades. Você acha que não tem problema? Você acha que não tem dificuldade? Gente, todo mundo tem. Cada um tem a sua cruz para carregar aí. Mas eu vou falar para vocês, vale muito a pena servir a Deus. Isso é motivo de alegria. Essa é a receita da alegria. Fazer como Jesus fez, ser como Jesus, se esforçar nesse caminho. Perfeita nós não seremos, mas nem por isso a gente tem que falar assim, não vou conseguir, vou desistir. Não, ao contrário. Começa hoje a fazer diferente. Começa hoje a ler a Bíblia para saber o que Jesus quer de você. Muitas vezes a gente acha que é só fazer o bem, dar uma cesta básica, isso é bom também. Mas existe tantas outras coisas que a gente pode fazer para o Senhor, né? Ajudar. Então essa é a receita da felicidade. Seguir o exemplo de Jesus. Que você possa ter essa alegria verdadeira, que só a pessoa que realmente serve a Jesus pode fazer, e pode ter. Olha, tô muito feliz, vocês estão percebendo, né? Ó, um grande abraço para você, bem apertado, que você tenha muita felicidade na sua vida servindo a Jesus, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.